Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho sempre trazido aqui alguns pequenos vídeos que tratam da vida cristã. É uma coisa que tem me feito bem. Eu tenho cada dia, nesses últimos tempos, avaliado a minha caminhada com Deus. E eu acho que, às vezes, compartilhar termina por deixar, não é, por dar a oportunidade a alguém que, assistindo um vídeo como esse, possa também estar fazendo uma avaliação da sua vida cristã. Afinal de contas, a nossa vida é um processo, é um caminhar com Deus. E eu espero que mais uma vez este vídeo seja algo bom para você, né? Então, que Deus possa utilizar esse tempo para estar falando ao nosso coração. Recentemente eu li mais uma vez O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro, querido, ele é um clássico da literatura cristã e ele trata de uma história criada, não é? É um livro de ficção onde aparecem alguns personagens importantes. O peregrino é o principal, assim como eu e você, aquele que caminha em direção a Deus, aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, aquele que termina por reconhecer pecador, reconhecer-se pecador e carente da graça de Deus, e começa essa caminhada para agradar a Deus em tudo que ele pensa, faz, as suas atitudes. E durante a caminhada cristã ele enfrenta vários níveis de dificuldade, mas consegue chegar, não é, ao lar celestial com a graça de Deus. Queridos, eu fico pensando que a vida cristã realmente ela pode e deve ser assim encarada no nível em que o servo de Deus, não é, o John Bunyan descreve, reportando-se a sua própria experiência. Ele viveu num período muito difícil para que pudesse afirmar a sua fé. E às vezes eu fico pensando aqui e acolá que eu e você enfrentamos dificuldades a ponto de, sobre nossa cabeça, sobre os nossos ombros, está sendo, por exemplo, conduzido ou transportado um fardo muito pesado, maior do que o que a gente pode suportar. Pelo menos é a nossa impressão, a princípio, antes de acalmar o coração e saber que Deus está, como sempre esteve, no controle de todas as coisas e também exatamente na materialização do que a gente entende nas Escrituras por salvação aplicada à nossa vida diária. Os desafios são muitos, né? E às vezes chegam a nos deixar um pouco desanimados, sem esperança, mas a palavra de hoje é tentar compartilhar um pouquinho, queridos, que o Jesus que é o nosso Salvador, o Jesus que também é principalmente o nosso Senhor, é Ele quem carrega os nossos fardos, é Ele quem dá aquele passo mais significativo por nós, da nossa vida. Não é desmerecendo o nosso esforço, não é desmerecendo eu diria, o nosso empenho, o nosso zelo pelas coisas de Deus, pelo cuidado com a nossa própria vida espiritual, mas há momentos que nós não conseguimos caminhar, não conseguimos avançar. Mas o Senhor Jesus é quem está conosco, nos conduzindo, levando também sobre Ele aquilo que nos machuca, aquilo que está pesado demais, aquilo que nos puxa para trás, aquilo que não nos permite ter a força necessária, o ânimo para avançarmos na vida cristã. E eu quero iniciar logo aqui com um salmo, o 55, versículo 22, que é um salmo lindo, maravilhoso, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Aquele que entregou a vida a Jesus, você que está me assistindo agora, que entregou a sua vida a Jesus, sabe que você não está sozinho não, que Deus está com você e que Ele vai te dar as forças que você precisa para avançar na vida cristã, para crescer, para cada dia avançar em busca do perfil, do modelo que é Jesus Cristo. Coisas que fazíamos, pensávamos, as nossas atitudes, elas vão sendo corrigidas à medida que nós vamos internalizando os valores do reino de Deus, nós vamos melhorando a cada dia. Nós vamos aprendendo com as circunstâncias. Nós vamos aprendendo a dizer não a nós mesmos. Nós vamos aprendendo a dizer sim sempre à proposta de Deus para nós. Mesmo assim, há os embates. Não é? Alguém já disse que quando a questão é cura de nossa situação espiritual, nós não temos
outra chance senão correr para os braços de Deus. É para Ele, queridos, que nós devemos correr. É a Ele que devemos contar a nossa queixa, falar da nossa debilidade, das ameaças que nos circundam, que nos assediam, do embate do dia a dia, das dificuldades de viver uma vida cristã saudável que agrade a Deus. Quando essas coisas estiverem a nos incomodar, é somente ao Senhor a quem nós devemos recorrer, tendo já como promessa da sua palavra essa questão dele estar a nosso favor. Alguém já disse também que a pessoa que tenta resolver as coisas por sua própria força é como se tentasse subir até a lua com escada, não é? É como pudesse escalonar, fosse possível fazer essa proeza, colocar uma escada física mesmo daqui da Terra até o nosso satélite e a gente conseguisse chegar até lá. Impossível. Impossível também nessa comparação que alguém fez de vivermos uma vida cristã saudável, não é? Sem que não tenhamos a ajuda daquele que nos conhece por dentro e por fora e daquele que tem o poder para reverter as circunstâncias adversas, até transformar o mal em bem, como diz a própria Escritura. Não é? Uma vez, por exemplo, Paulo, o apóstolo, queixou-se de coisas, não é, que eram muito pesadas na experiência dele, na vida cristã, coisas que lhe machucavam, jogavam para baixo, coisas que, se não fosse o Senhor para socorrer o seu servo Paulo, talvez, assim como todos nós aqui, Paulo teria sucumbido. Em 2 Coríntios capítulo 12, os versículos 9 e 10, tem uma coisa muito interessante. Nessa queixa que Paulo faz a Jesus, Jesus o responde dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, já dizia Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E depois que eu li esse texto aqui, isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade, isso renovou tanto a minha esperança, a minha fé, queridos. Porque todos nós, isso é natural do ser humano, todos nós tentamos também resolver as coisas pela nossa própria força, mas termina que a gente fica frustrado, termina que a gente cansa, termina que a gente se engana, né? A si próprio. A gente olha para o espelho e consegue ver que nós não somos tão fortes assim. Mas aí, a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas nos dá um ânimo novo, um encorajamento para permanecermos firmes, sabendo que nós não somos deixados para trás. O Senhor Jesus, Ele está conosco. A nossa única esperança, então, está em Deus e naquilo que Ele fará por nós. Ele já fez algum dia, mas Ele continua a fazer. Ele continua a levantar os caídos, Ele continua a dar força àquele que não tem força para andar. Ele continua rejuvenescendo, não é? Nessa comparação, nessa metáfora daqueles que na caminhada já envelheceram, Ele nos dá a força, nos transforma em jovens, vigorosos na fé, para caminhar e sermos vitoriosos naquilo que é a vontade de Deus e edificação da nossa vida cristã. Queridos, eu gostaria então de, com esse pequeno vídeo, pensar que nós deveríamos gastar tempo em considerar as palavras de Jesus, levar em conta as suas promessas, aquilo que Ele disse para nós que é possível e que Ele tem mostrado isso na vida de muitos irmãos e irmãs. Então, se você está meio desanimado, cansado, o fardo está pesado, está difícil manter-se de pé, creia que agora Jesus está querendo dar fôlego novo, renovar as tuas forças, porque Ele é capaz de te fazer caminhar, mesmo com um fardo tão pesado. Ele alivia, inclusive, esse fardo. Não é? A própria palavra do Senhor diz, né? O Jesus dizendo que Ele faz uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Ele troca o fardo pesado, impossível de ser caminhado, que foi colocado em cima de nós pelo pecado, e Ele coloca sobre os nossos ombros um fardo leve, possível de ser transportado, porque Ele nos ajuda, né, no transporte desse novo fardo. Louvado seja Deus.
as promessas que ele tem para nós, uma delas aqui para encerrar, é quando ele diz que nós somos perdoados, nós precisamos deixar fora o fardo da culpa. O que é que tem causado ansiedade ao teu coração? Falhas, pecados que nós cometemos, e nós devemos ser vigilantes com isso. Nós não devemos achar, porque Deus é perdoador, então nós vamos insistir em estar desobedecendo, pecando. Eu estou falando da realidade, daquela que a gente luta para não incorrer no pecado, mas quando a gente se dá por conta, nós já estamos imersos nele, né? Realizando aquilo que não agrada a Deus, até às vezes de forma insistente, de forma recorrente. Mas agora a palavra do Senhor é para nós colocarmos isso diante dele através do arrependimento, de forma humilde, e este Senhor nos dará forças para nos levantarmos da queda, jogarmos fora o fardo da culpa. Quando ele diz que nós somos valiosos, vamos crer nisso, queridos. Você não foi salvo porque Deus teve pena de você, não. Misericórdia é diferente de pena. O Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, gracioso. Nos ama. E Ele decidiu dar a sua vida por nós, porque nós valemos para Deus. Nós somos valiosos. Nós somos sua obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Que você possa estar pensando nessa perspectiva, né? Quando Ele diz que nós somos eternos, está dizendo que a gente precisa sepultar o medo. Não é a doença, não é a velhice, não é a morte. Não será o nosso sepultamento que encerrará a última página do livro das nossas vidas. Não. Nós viveremos com o Senhor eternamente. Creia nisso. Precisamos viver sob a perspectiva do que diz a palavra de Deus. Quando Ele diz que nós receberemos provisão, nós podemos sim ter paz de que é possível, e isso é um desafio muito grande, deitarmos com a confiança de que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Queridos, precisamos exercitar a fé no Senhor. Eu sempre tenho pedido perdão a Deus quando eu estou muito ansioso por coisas que precisam acontecer, ou eu acho que tem que acontecer, ou são necessidades elencadas por mim, pelo meu estilo de vida, pelas minhas perspectivas, sonhos, que me deixam ansioso, eu fico com dor no estômago, sabe? Eu fico sem dormir. O caminho que eu tenho, me jogar nos braços de Deus, dizer: Senhor, o fardo está pesado, me socorre, Senhor, me perdoa a incredulidade e me ajuda a ter paz, me ajuda a crer que o Senhor tem o controle de tudo isso. Diz também que os esforços de Deus são mais fortes quando os nossos esforços são inúteis. No sentido de que, Senhor, eu já fiz tudo que eu podia, mas agora eu entrego as rédeas da minha vida ao Senhor. E aí, queridos, eu quero encerrar com uma fala de Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, os versículos 1 e 2, que diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós devemos viver segundo essa perspectiva de um homem e de uma mulher, que por agora ser filho de Deus, vive sob essa perspectiva de um pai amoroso, poderoso, protetor, que nos corrige também, mas é um Deus que cuida de nós. Você pode ter certeza de que você não está sozinho nas batalhas do dia a dia, porque o Senhor Jesus é a nossa força. Amém? Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Queridos, se você achou que esse vídeo foi útil para você, então se inscreva aí no nosso canal, dê o seu likezinho também para animar a gente, mas faça o seguinte, divulgue para que outras pessoas possam ser abençoadas por essas pequenas reflexões. Que o Senhor seja com a tua vida, hoje e sempre. Amém.